profeta da lei de Moisés foi João Batista. O profeta hoje da graça de Deus, ele profetiza o que está escrito. Ele não profetiza algo imaginário. Ele não recebe aqui de Deus uma voz no ouvido e sai falando, eu profetizo, porque Deus, eis que o Senhor disse. Não, meu amado, não é esse tipo de profeta. Não é como o profeta do Antigo Pacto, que recebia a revelação de Deus e dizia, assim diz o Senhor. O profeta da nova aliança, ele também, assim como o apóstolo, ele está submetido ao apostolado que Paulo pregou. O pastor da nova aliança, ele precisa estar submetido à mensagem da nova aliança que foi anunciada pelo apóstolo Paulo. O doutor, o mestre, aquele que tem uma capacidade, uma facilidade de ensinar a palavra de Deus, de explicar com clareza a palavra de Deus, ele precisa estar submetido à palavra de Deus, a qual Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo. Amém? Amém. Por quê? Nós aqui estamos exaltando o apóstolo Paulo? Não. Nós estamos exaltando o evangelho de Jesus Cristo, que Deus, por graça e misericórdia, quis revelar ao apóstolo Paulo e ele lançou, apresentou o fundamento para a igreja. Amém? O pastor e os outros apóstolos? Os outros apóstolos, eles eram apóstolos da circuncisão. Os outros apóstolos, eles eram apóstolos dos judeus. Paulo, quando ele foi para Jerusalém, subido ali por uma revelação, ele foi apresentar para os primeiros apóstolos, e ele diz assim, aqueles que outrora eram alguma coisa, porque a mim nada me acrescentaram, porque Paulo não aprendeu o evangelho de Pedro, Paulo não aprendeu o evangelho de João, Paulo não aprendeu o evangelho de Mateus, Paulo não aprendeu o evangelho de Lucas, porque Lucas, Mateus, Marcos e João não têm evangelho. O evangelho é de Jesus Cristo e Paulo aprendeu de Jesus Cristo. Amém? Paulo disse, olha, eles não têm nada para me acrescentar. Pelo contrário, eu estou indo por uma revelação apresentar para eles o evangelho que eu recebi do Senhor e que eu estou pregando entre os gentios. Amém? Amém? Então Paulo não ficou. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo disse, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu e me chamou por sua graça para revelar Jesus Cristo. Aí ele diz no versículo 16, eu não consultei nem carne nem sangue. Paulo não foi perguntar a Pedro, eu vou pregar isso aqui porque Jesus mandou pregar. Você concorda? Paulo não foi atrás de Tiago para perguntar se Tiago ia concordar com aquilo que Paulo estava pregando. Por quê? Porque Paulo mesmo diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, Paulo diz, se eu fosse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Porque o evangelho que eu aprendi e que eu recebi, eu não recebi de homem algum. Eu não aprendi de homem algum, mas eu recebi de Deus por revelação. Paulo não recebeu, amado, o evangelho por inspiração. Paulo não recebeu o evangelho por uma ordenação. Paulo recebeu o evangelho por uma revelação. Paulo não recebeu o evangelho porque outro pastor, outro apóstolo chegou para ele e diz, olha, eu vou te ungir aqui, eu vou te consagrar e agora você vai pregar esse evangelho. Não. Paulo não recebeu o evangelho de homem. Paulo recebeu o evangelho de Cristo Jesus ao terceiro céus e trouxe para edificar a igreja. E ele mesmo trouxe essa revelação, trouxe esse ensinamento e disse, ele mesmo, Jesus Cristo, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Meu amado, enquanto nós não estivermos para sempre com Cristo, a igreja vai estar aqui na terra, precisando ser alimentada, ser edificada, ser fortalecida. E quem vai fazer isso? É Deus, é o Espírito Santo. Mas por intermédio de quem? De homens. Então Deus sim, Jesus sim. Os homens não. Os homens levantam aí falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, mas Jesus Cristo, ele levanta os verdadeiros. E quem são os verdadeiros? Ah, e você, pastor? Os verdadeiros são aqueles que pregam o evangelho da graça. Vocês olham o que eu prego, olha para a palavra de Deus e vê o que eu estou pregando.
E aí vocês vão julgar, o Espírito Santo vai dizer. Não sou eu que digo que eu sou o pastor. É a igreja que vai reconhecer, porque é o Espírito Santo de Deus que vai mostrar, porque é a palavra de Deus que vai gerar. Não é alguém que foi fabricado dentro de uma congregação. Não é alguém que foi fabricado em um curso de teologia. Não é alguém que foi fabricado por uma determinada igreja ou uma determinada religião. É alguém que Deus capacitou. Porque a palavra de Deus está dizendo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então estes dons se manifestou para a igreja depois da ressurreição de Cristo. Como é que alguém vem para cá agora dizer que não existe apóstolo? Como é que alguém vem para cá agora dizer que não existe pastores? Ah, porque o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, que deu a vida pelas suas ovelhas. Meus amados, quando Jesus Cristo falou aquela passagem, está lá em João capítulo 10, Jesus Cristo estava fazendo uma analogia, uma comparação, que ele sim era o verdadeiro pastor, porque ele iria dar vida pelas suas ovelhas. Contrapartida, aqueles homens, aqueles mercenários que viviam naquela época, e também hoje existem muitos, eles não estavam nem aí para a obra de Deus. Eles não estavam preocupados com o reino de Deus. Eles queriam era usar do poder religioso para usufruir, para destruir as vidas. Por isso que Jesus disse, o ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas pegam aquele texto de João 10 e distorcem e diz que é o diabo? Olha, irmão, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Em momento algum daquele texto se refere ao diabo. Jesus está falando ali de religiosos, homens que não entraram pela porta, pularam a janela e se diziam pastores das ovelhas de Deus, e estavam roubando, destruindo as vidas, destruindo o povo de Deus. Aí Jesus diz, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, amém? Então alguém hoje diz assim, não existe pastor na nova aliança não, porque o nosso pastor é Jesus Cristo que deu a vida por nós. Meu amado, Jesus Cristo verdadeiramente é o nosso pastor. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é o pastor do nosso espírito. Nós aqui não precisamos de uma cobertura de homens, porque algumas pessoas dizem assim, olha, se você sair debaixo da minha cobertura, você vai sofrer aí fora. Meu amado, nós estamos debaixo da cobertura do nosso sumo pastor, do pastor das nossas almas. Nós temos uma cobertura espiritual, que é Jesus Cristo, nosso pastor, amém? Mas existe sim um dom de pastoreio. Existe sim dons para apacentar, para cuidar, servir a igreja, ensinar, edificar a igreja dos santos. E isso quem falou foi Jesus Cristo, depois da ressurreição. Ele subiu ao alto e deu dons aos homens. E ele trouxe para a igreja. Se não existe apóstolo, também não vai existir pastor. Porque existem alguns ministérios que não concordam com o apóstolo. Não existe essa... Apóstolo na graça não tem. Apóstolo só tinha no tempo de Jesus de Nazaré. Ok, então também não vai existir pastores. Porque é o mesmo texto que está falando. Ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores. Se você prega que não existe apóstolo, eu também vou ter que pregar que não existe pastor. E se eu prego que não existe pastor, eu vou ter que pregar também que não existe profeta. E se eu prego que não existe profeta, eu vou ter que pregar também que não existe evangelistas. E se eu prego que não existe evangelista, eu também vou ter que pregar que não existe mestres, doutores, pessoas capacitadas por Deus, não capacitada por uma teologia, não capacitada por uma ciência humana, capacitada por Deus. E se eu prego que não existe nenhum destes 5 ministérios, eu vou ter que pregar também que a igreja também não existe. Porque Deus deu esses 5 ministérios para edificar a igreja dele aqui na terra. Quem entendeu? Então, meu amado, quanto um quanto o outro existe. A questão é, qual tem sido o posicionamento, ou que base bíblica esses ditos pastores, ou apóstolos, ou evangelistas estão seguindo. Se eles estiverem debaixo da graça de Deus, se eles estiverem ministrando essa nova aliança, existe sim da parte de Deus. Agora, se eles estiverem pregando outro evangelho, Paulo disse, falsos apóstolos.
Se eles estiverem ensinando uma outra doutrina, Paulo vai dizer, falsos profetas. Se eles estiverem alicerçando a igreja, baseando-se na base de água ungida, óleo ungido, rosa do descarrego, vassoura não sei das quantas, Paulo vai dizer, falsos irmãos, obreiros fraudulentos, homens ímpios, mentirosos, desprovidos da verdade de Deus. Por isso que o apóstolo diz, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Amém? Nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, não pelos homens. Eu não concordo. Eu não reconheço que você é apóstolo. E daí se você não me reconhece? Eu não reconheço que você é pastor. E daí se você não me reconhece? Eu não reconheço que você é um profeta da Nova Aliança, ministro da graça. E daí se você não me reconhece? O importante é quem chamou. O importante é quem estabeleceu. Porque também não queriam reconhecer o apóstolo Paulo. Também não aceitaram o apóstolo Paulo. Mas ele disse, eu não recebi de homem algum. Eu não aprendi de homem algum. Eu recebi da boca do Todo-Poderoso. E ele disse, o que eu recebi, isso também eu vos ensinei. E ele disse, sede meus imitadores, como eu sou do bicho macedo. Sede meus imitadores, como eu sou do pastor. Não, meu. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então nós devemos imitar o apóstolo, não porque o apóstolo se representava, mas ele representava Jesus Cristo e a sua palavra. Ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, por aquele que me amou e se entregou por mim. Amém? Então nós representamos, amado, o reino de Deus quando nós pregamos esta palavra que foi dada ao apóstolo Paulo no terceiros céus. Amém? A palavra de Deus, o próprio Paulo diz, ouvir tudo e reter o que é bom. Eu posso tirar alguma palavra que Pedro falou na minha vida? Claro que posso. Ô pastor, eu posso tirar algum versículo, alguma mensagem que Tiago ministrou, que, claro que pode, desde quando você filtre. Se passar pela mensagem que Paulo pregou, é bênção de Deus, você pode receber. Agora, se um apóstolo disse uma coisa e Paulo disse outra, quem recebeu a revelação da graça, eu estou falando da lei de Moisés, quem recebeu a revelação da graça de Deus foi Paulo. Então nós nos submetemos ao apóstolo Paulo. A mensagem que Paulo pregou, porque Paulo pregou a mensagem do Cristo ressuscitado. Paulo disse, olha, quando eu fui ter convosco, ó Coríntios, eu não quis saber nada que estava acontecendo entre vocês, a não ser Cristo e este, o crucificado. Naturalmente, Paulo estava falando do Cristo que foi morto e ressuscitou e apresentou o Evangelho ao apóstolo Paulo. Amém? Então, amado, nós estamos debaixo da graça do nosso Deus. Nós estamos debaixo da revelação que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja do Senhor. Amém? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, o desenvolvimento do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por